Saudações de nossa parte a todos vocês, meus amados irmãos, Igreja do Deus Vivo, Coluna e Fortaleza da Verdade. A paz do Senhor para todos nós, que Jesus continue reinando em nosso meio, para a honra e glória dele. Meus irmãos, com alegria a gente convida vocês para a gente ler e meditar na Palavra de Deus, como já de costume. E vocês que amam e que gostam de ouvir e meditar na Palavra do Senhor, vamos fazer isso agora com orações e antes pedir a vocês que, se vocês forem tocados por Deus, se inscrever nesse canal para que assim a gente juntos pregue o Evangelho para toda criatura. Hoje, através dos meios de comunicações, que é uma ciência criada por Deus também, mais fácil está da gente obedecer ao ID que Jesus mandou. Ide e pregai o Evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado é salvo. Então, meus irmãos, vamos orar e pedir ao nosso Deus sabedoria, porque só Ele tem essa sabedoria para nos dar. Sabedoria que vem do alto, do mais alto e sublime trono. Senhor nosso Deus, Pai Santo de infinito poder, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor se faça presente em nosso meio e que através de seu Santo Espírito o Senhor continue conosco, nós aqui que estamos lendo e meditando, e todos aqueles que estão ouvindo e também conosco, lendo e meditando a sua palavra através desse canal de comunicação. Abençoa todos nós e que tudo seja para a honra e glória do seu nome. Amém. Pois, irmãos, convidados estejam para a gente ler hoje Evangelho de Jesus Cristo, com a narração de Mateus, Mateus capítulo 1, do versículo 18 até o versículo 24. Assim nos diz a palavra de Deus. Título da leitura: O nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida para casar com José, mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. O Senhor falou através dos profetas: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado, e recebeu Maria por esposa, porém não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Palavra de Deus, como sempre a gente fala, infinitamente rica em sabedoria. E a palavra de Deus não traz dúvidas. A palavra de Deus é clareza, é luz. Luz para os nossos pés. É digna de toda aceitação, porque a palavra de Deus é poderosa para salvar. 100% verdadeira. Meus irmãos, e aqui narra o nascimento de Jesus e nos traz as verdades como realmente é. Que o nascimento de Jesus foi dessa forma. José estava noivo com Maria, mas ainda não tinha coabitado com ela. Maria se achou-se grávida pelo Espírito Santo. José, justo, sendo justo, não queria envergonhá-la, ficou secretamente pensando em deixá-la em oculto, sem avisar ninguém. Mas o anjo do Senhor aparece em sonho a José e diz a ele: José, filho de Davi, não temas em receber Maria como sua esposa,
porque o que nela está é obra do Espírito Santo. José, obediente a Deus, obedeceu a palavra de Deus, a mensagem de Deus que veio através do anjo, e assim fez, levou Maria para casa, não teve relações sexuais com ela e nem podia ter, até que Jesus nascesse, para que se cumprisse as profecias que dizia, Deus falava através dos profetas, que a virgem ia conceber e que a virgem ia dar à luz um filho, sobre a vinda de Jesus ao mundo, sobre o nascimento de Jesus. Mas tudo se cumpriu. Depois que Jesus nasceu, José continuou levando uma vida santa, através do casamento abençoado por Deus. A gente percebe com muita segurança que José gerou filhos com Maria dentro do casamento. Casamento este autorizado por Deus, mas depois do nascimento de Jesus. Porque até enquanto Jesus não nascesse, José não podia ter relações sexuais com ela, porque as profecias diziam que a virgem tinha que dar à luz um filho a Jesus, e Jesus tinha que ser filho de uma virgem. Porque Jesus não podia nascer da corrupção humana. Não foi gerado por ser humano, mas foi gerado no ventre de uma mulher, descendente de mulher, para nos resgatar da lei, mas gerado pelo Espírito Santo. Como ser humano, ele veio ao mundo e como palavra de Deus, como Deus, ele teve que se esvaziar para nascer como homem e para viver obediente servo de Deus e obediente em tudo até a morte e morte de cruz. Mas depois que Jesus nasceu, as profecias que dizia sobre a virgindade de Maria e sobre a concepção de Maria, que ela tinha que conceber virgem, depois do nascimento de Jesus, as profecias aconteceu concernente a esse assunto, concernente a essas promessas de Deus. E depois que Jesus nasceu, José liberado estava através do santo matrimônio, do santo casamento, porque o sexo dentro do casamento não é pecado, e ele gerou os filhos que a Bíblia narra que são os filhos, irmãos de Jesus. Só que dentre os filhos de Maria, depois do nascimento de Jesus, eles nasceram. Dentre os filhos de Maria, somente Jesus foi o único gerado pelo Espírito Santo. Depois que Jesus nasceu, foi gerado pelo Espírito Santo, filho de uma virgem, a virgem concebeu, José continuou o casamento santo com Maria e assim gerou, porque Jesus é o primogênito, filho primogênito de Maria, o primeiro filho. A Bíblia, se Jesus fosse filho único de Maria, a palavra de Deus, verdade como é, dizia, e ela deu à luz ao seu filho unigênito, mas não é assim que fala. Jesus, unigênito de Deus, porque foi o único que veio 100% sem pecado, enviado por Deus, e a palavra de Deus se fez carne nele depois que ele nasceu. É muito importante a gente saber que quem foi gerado no ventre de uma mulher, de Maria, não foi a palavra de Deus. Quem foi gerado no ventre de Maria não foi Deus, porque Deus sempre existiu desde o princípio. A gente costuma falar muito essa pregação e pregar muito sobre isso aí para desmanchar essas heresias que foram feitas desde o princípio, porque Deus é criador de todas as coisas. Deus nunca teve pai, Deus não teve mãe. A gente sabe das duas naturezas de Jesus, a natureza divina, que ele como palavra de Deus, ele existiu desde o princípio. Desde o princípio que ele era a palavra de Deus, a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio da palavra. Mas a palavra de Deus tinha que vir ao mundo para se fazer carne em Cristo, com autorização de Deus, para salvar todos os que creem e obedecem essa palavra. E assim se cumpriu, porque Deus é fiel em suas palavras. Tudo que Deus fala acontece e se cumpre. Nem um tio, nem um jota é tirado nem da lei, nem da palavra de Deus, sem que antes se cumpra. Tudo passa, mas a palavra de Deus permanece eternamente, e a palavra de Deus é fiel e verdadeira e se cumpre, como se cumpriu aqui. Então, para a gente entender quem foi gerado no ventre de Maria, foi o ser humano, Jesus Cristo. Jesus Cristo, como homem, teve mãe.
Jesus Cristo, como palavra de Deus, nunca teve mãe. A gente sabe da genealogia que em Mateus narra de Jesus até chegar perto de José. Quando chega em José, como José é pai adotivo de Jesus, não gerou Jesus, aí diz José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus. Na genealogia de Jesus, segundo a carne e o sangue. Mas Jesus Cristo como Deus é segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque não tem pai nem mãe, ninguém sabe de onde ele veio, nem para onde ele... É como Deus. Deus não tem pai, não tem mãe. É o mesmo Deus, Jesus. Então Jesus é sacerdote de Deus, segundo a ordem de Melquisedeque. E como sacerdote espiritual, como Deus, como palavra de Deus, Jesus não tem genealogia. Porque a gente não é contado a genealogia de Deus, ninguém sabe. Deus é criador de todas as coisas, é criador de todo ser humano e pai de todo ser humano, salvos em Cristo, daqueles que nascem de novo pela água e pelo Espírito. Portanto, meus irmãos, é muito importante a gente saber disso, para a gente ter a consciência de que Maria foi uma das grandes servas de Deus, uma bem-aventurada, ela cheia do Espírito Santo, fala... A partir de agora todas as gerações me chamarão de bem-aventuradas, porque Jesus disse, verdade é, que todos aqueles que ouvem e que obedecem à palavra de Deus são bem-aventurados. Maria foi uma grande mulher obediente a Deus, então ela disse que era uma bem-aventurada. Ela, cheia do Espírito Santo, reconheceu sua submissão a Deus como serva e diz: eu sou a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. Mais uma vez, Maria, cheia do Espírito Santo, reconhece Deus como Deus dela, como Senhor dela e Salvador dela, e diz: a minha alma se alegra no Senhor e meu espírito se exalta em Deus meu Salvador. Quer dizer, Maria reconhece tudo isso, cheia do Espírito Santo. Logo, como pode Maria ser mãe de Deus? Sim, Jesus Cristo como homem, como ser humano, filho de Maria. Jesus Cristo como palavra de Deus, criador de Maria, pai de Maria, salvador de Maria, porque Jesus é a palavra de Deus que se fez carne, não no ventre de Maria. Quem se fez carne no ventre de Maria foi o ser humano Jesus Cristo. Quando Jesus nasceu, a palavra de Deus se fez carne nele. Quando ele começou a falar, as primeiras palavras já era o verbo que estava no mundo, já era a palavra de Deus que estava no mundo, cheia de graça e sabedoria, como ele disse. Tudo que eu falo, não falo de mim mesmo, mas falo daquele que me enviou, daquele que está em mim. Quando ele disse a Filipe, Filipe perguntou e pediu a ele: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Ele disse: Filipe, há tanto tempo que eu estou convosco que você ainda vem me perguntar, ainda vem me pedir para eu mostrar o Pai a você? Não sabes tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Quem me vê, vê o Pai. Então a palavra de Deus se fez carne em Cristo Jesus depois que ele nasceu, porque nenhuma criança fala no ventre da mãe. Então, para ficar certo de que Deus é criador e pai de todos os salvos em Cristo, criador de todo ser humano e pai dos salvos em Cristo, porque é uma inversão de valores muito grande e até mentirosa dizer que uma criatura é mãe do Criador, que uma criatura é pai do Criador, como chamavam também Davi, Jesus, filho de Davi. E Jesus uma vez perguntou a eles: como é que pode o Cristo ser filho de Davi? Se Davi, no livro dos Salmos, através do Espírito Santo, teve a visão e viu o Senhor sentado à direita de seu Senhor e reconheceu o Cristo como Senhor dele. Ora, se Davi reconheceu o Cristo como Senhor dele através do Espírito Santo, como é que pode o Cristo ser filho de Davi? E todo mundo ficou calado. Como é que pode também Maria, que através do Espírito Santo reconheceu Deus como Deus dela, como Senhor dela, como Salvador dela, ela submissa a Deus, serva do Senhor, ela como uma bem-aventurada porque era uma obediente da palavra de Deus? Como é que pode Maria ser mãe de Deus, se ela reconheceu Deus como o Senhor dela? Como é que pode uma criatura ser mãe do Criador? Uma criatura segundo a carne e o sangue que Deus criou? A gente sabe que a carne e o sangue não é do reino de Deus. A gente sabe que Deus é espírito e não pode ser filho de um ser humano carnal. Meus irmãos, profundamente a gente tem que conhecer
as duas naturezas de Jesus. Jesus Cristo, que é desde o princípio como palavra de Deus, criador de todas as coisas, como palavra. Jesus Cristo, ser humano, como servo de Deus. Ele se esvaziou como Deus para nascer como homem. E como homem ele foi obediente a Deus em tudo, até a morte e morte de cruz. Por isso que Deus o exaltou o nome de Jesus, depois que ressuscitou, sobre todo nome, tanto no céu como na terra, para que todo joelho se dobre diante do Senhor Jesus e o adore. Adore tanto o Pai, que está sentado no trono, como o Cordeiro. O Cordeiro de Deus é digno de adoração, porque é filho de Deus, porque é o próprio Deus como palavra, é herdeiro de Deus, e Deus autorizou todo joelho se dobrar diante de Jesus e o adorar, e toda língua confessar que Jesus é o Senhor, para a honra e glória do Pai. Então, meus irmãos, como mãe, Deus tem mãe, Deus é criador de todas as coisas. Maria, filha de Deus, serva de Deus, Deus é Senhor de Maria, Pai de Maria, Salvador de Maria, Criador de Maria. Mãe de Deus, não. Deus não tem mãe. Deus é Criador de todas as coisas. Deus é Pai dos salvos em Cristo. Deus é soberano. Acima de Deus, ninguém abaixo de Deus, todas as coisas. Então, porém, quando a gente passa a conhecer a natureza divina de Jesus, que ele como palavra é desde o princípio, foi ele que criou todas as coisas, Jesus, como palavra de Deus, ele é antes até do primeiro casal que ele mesmo criou, quando ele diz, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Jesus é antes de Abraão, como ele disse, antes de Abraão eu sou. João disse que após ele vinha um, que ele, João, não era digno nem de desatar as correias da sandália dele. Mas ele existia antes dele, João disse, mas ele existe antes de mim porque ele tem a primazia. Ou seja, antes de João vir ao mundo como homem, Jesus já existia como Deus. Jesus é antes dele como homem. Como palavra de Deus, Jesus já existia desde o princípio. Mas quando Jesus veio ao mundo, em carne, em forma de carne e sangue, o verbo se fez carne. Antes de Jesus nascer como homem, Jesus já existia como Deus. Jesus ele tem a primazia em tudo. Ele é antes de tudo. Então, meus amados irmãos, vamos tirar essa dúvida através da palavra de Deus. Maria é nossa irmã, filha de Deus, salva em Jesus Cristo, bem-aventurada, como todos nós que obedecemos a palavra de Deus somos. Maria, serva de Deus, como ela diz, eu sou a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. Maria, cheia do Espírito Santo, reconhece Deus como o Senhor dela, Salvador, quando ela diz, minha alma se alegra no Senhor e meu espírito se exalta em Deus, meu Salvador. Logo, Maria, cheia do Espírito Santo, reconhece Deus com essa soberania, como Deus dela, Salvador dela. Como é que pode também, como Jesus perguntou sobre Davi, como é que pode Maria ser mãe de Deus? Como é que pode uma criatura ser mãe do Criador? Para a honra e glória do Senhor, vamos crer na verdade, vamos respeitar a Maria como nossa irmã, salva em Cristo, e hoje, na ressurreição para a vida, Maria não vai ressuscitar como mulher, nem uma mulher vai ressuscitar como carne e sangue de mulher, nem um homem vai ressuscitar como carne e sangue, mas a carne e o sangue não é do reino de Deus, mas quem ressuscita vai ser o Espírito. A carne para nada presta, mas o Espírito vivifica. Então Maria vai ressuscitar em corpo angelical, em um corpo espiritual, lavado e remido no sangue de Cristo. Maria vai ressuscitar para ter corpo iguais aos anjos, onde não se casa nem se dão em casamento. Do mesmo jeito, todos nós vamos receber corpos iguais, porque segundo o que Jesus falou e a gente crê, na eternidade, depois da ressurreição, não vai acontecer diferença de sexo, masculino e feminino, nem homem nem mulher, segundo a carne e o sangue. Porque carne e sangue não herdam o reino de Deus, mas nós vamos herdar o reino de Deus, transformados
pelo poder de Deus, lavados e remidos no sangue de Cristo, receber corpos espirituais, receber corpos angelicais, para iguais aos anjos entre si, não se casar, nem se dar em casamento, mas viver eternamente, adorando a Deus em espírito e em verdade, através da graça de Deus, da misericórdia de Deus e do poder de Deus derramado na sua igreja em Cristo Jesus. Meus irmãos, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo comigo esteja e com todos vocês também. Deus abençoe todos vocês e os familiares de vocês, ouvintes amados e queridos desse canal. A paz de Jesus com todos nós esteja. Amém.